Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com o nosso programa do Off Game Responde. Imagino que vocês já tenham visto algum desses vídeos, mas são vídeos onde a gente responde algumas perguntas que são feitas pra gente pelo privado ou por qualquer outro local que as pessoas enviam no nosso Instagram, no Discord. E a gente acaba fazendo um apanhado dessas perguntas aqui, misturando até um pouco elas, para tentar responder todo mundo de uma vez só. Mas trabalha muito, não dá para responder todo mundo em particular, então a gente faz esses videozinhos. Quem quiser também deixar qualquer pergunta em qualquer lugar das nossas redes sociais, fique à vontade. Quando a gente puder, a gente faz esse programa aqui. Quem vai responder para vocês, como sempre, é o CX. E a gente tem aqui a nossa primeira pergunta, que é: qual é o melhor site ou o melhor banco de dados ou a melhor forma de estudar antes de um jogo, né? É uma coisa que perguntam bastante por aí. Qual site que vocês usam, qual banco de dados que vocês usam, etc. Então, essa foi uma das perguntas selecionadas. E aí, Sex, o que você tem a dizer sobre esta pergunta? Sejam bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, todos tranquilos, todos felizes com os resultados aí da última temporada. Ai, ai, ai. Como tomar uma decisão? É isso. Qual o melhor site, né? Qual o melhor site de banco de dados? É isso, né? Qual o melhor site? Qual o melhor site ou o melhor banco de dados, né? Ou a melhor forma de estudar antes do jogo? Bom, eu site, qual é o melhor? O melhor site? O melhor site é uma coisa tão pessoal. Talvez até tem gente que gosta mais de um, tem gente que gosta mais de outro, tem gente que tem uma melhor percepção com um layout, tem outros que com outro layout. A questão toda do site ou do banco de dados é você ter, comigo pelo menos funciona muito bem assim, é você ter o seu próprio banco de dados. Porque o seu próprio banco de dados é melhor do que qualquer site que eu possa mencionar aqui. Tem um monte de sites que vão te dar estatísticas, que vão te dar previews de jogos, mas o melhor de todos eles é aquele banco de dados que você tem, o seu próprio banco de dados. E por quê? Porque ele é a única ferramenta feita por você para o que você precisa. Ele é trabalhoso, ele é demorado, ele é construído aos poucos, mas ele é aquele que vai melhor atender você. Porque é uma ferramenta que você está construindo focada em você e nas suas necessidades. Então, existem muitos sites muito bons que vão dar previews de jogos, estatísticas e muita coisa. Tem muita coisa boa gratuita na internet, mas o foco, no caso, é você. Então, crie o seu próprio banco de dados, faça suas anotações, faça suas observações. Então, foi para um jogo, um evento qualquer. Dentro desse evento, você teve lá as suas operações, as suas entradas, as suas saídas, elas tiveram uma performance positiva ou negativa. Anote, crie observações, crie o seu próprio banco de dados a partir das observações do que você faz e do que você procura para você mesmo. Isso sempre vai ser melhor do que qualquer site.
Ah, mas eu estou começando agora, se é que se eu não tenho isso. Olha, existem vários sites, muitos ótimos sites na internet, com ótimas informações gratuitas. Visite alguns deles, mas visitar alguns deles não representa usar esses sites para o resto da vida. Representa que eles são o ponto de start, o seu início para você começar a construir o seu próprio banco de dados. Olhe para uma planilha, olhe para um pedaço de papel e pergunte para ele o que eu quero de um evento, o que eu procuro em um evento, o que eu preciso em um evento, e faça anotações sobre aquilo. Faça anotações, crie um volume grande de informações que são relevantes para você, para o que você procura. E com o passar do tempo, você vai ter isso de maneira mais volumosa, e isso vai ajudar você a fazer o quê? Estudar antes de um jogo. Quanto mais informações você coletar e quanto mais relevantes, porque não adianta eu ter aqui um transatlântico de informações. Não tem a menor validade. Ela só tem validade se ela for relevante para você, relevante para o que você faz, relevante para o que você procura dentro do mercado e dentro de um evento. Então, crie, através das suas anotações e observações, o seu próprio banco de dados. E com o seu banco de dados, você vai ser capaz de desenvolver um estudo específico para o que você procura. E isso vai melhorar a tua performance. Então, não é a questão do site milagroso ou do banco de dados com todas as informações do planeta Terra. Não. Você nem precisa ter o melhor site, nem precisa perder tempo e energia procurando o melhor site que existe, e também não precisa de um banco de dados com todas as informações que o planeta Terra tem. Você precisa de um banco de dados que é criado através das suas observações e anotações e que é dedicado ao que você quer e procura no mercado. Quando você tiver isso, construindo ele aos poucos, você vai ter o melhor estudo possível antes de uma partida que você vai poder conseguir por aí. E isso vai elevar a tua performance dentro de um evento muitas e muitas vezes. É isso, Gil. Maravilha, super respondida, é verdade. É isso. Você consegue achar todo tipo de informação hoje em dia gratuito na internet, mas se você conseguir focar essas informações gratuitas atreladas ao seu trabalho, ao que você faz todos os dias, seja lá qual mercado você trabalhe, quanto melhor você direcionar essas informações para o que você faz, mais eficiente ele vai ser, na sua mão, inclusive. Com as suas anotações pessoais, então, sobre aquilo, ainda melhor. Bom, agora a gente pode ir aqui para a pergunta 2. Ah, essa pergunta aqui, a pergunta 2, eu acabei de receber no meu Instagram quando eu estava montando aqui para a gente entrar na live e acabei colocando ela aqui, que eu recebi agora. Como vai funcionar a imersão do off-game, né? Foi sobre o último vídeo que a gente postou. Tem a ver aí com esse período de férias do futebol europeu, verãozão na Europa, onde a grande maioria dos futebols estão de férias. E foi isso, eu acabei de postar, né? Eu acabei de postar e receber a pergunta, a gente já tinha subido esse vídeo. Não sei se já tinham visto ou não, mas a pergunta é essa, Sex. Como vai funcionar a imersão do off-game? Vamos lá, ótima pergunta. Muito obrigado para quem perguntou, inclusive. Bom, a imersão, como o próprio nome já diz, é uma imersão. É um período de extrema intensidade dentro
do mundo do trading esportivo. É uma coisa que não é aquela coisa leve, aquela coisa soft, aquele negócio do fiz uma imersão. Oh, que maravilha! E aí a pessoa te diz: fiz uma imersão. Fui para um sítio e fiquei 36 horas em estudo. Vamos ter um pouco de respeito, né? Vamos ter um pouco de respeito pela palavra imersão e toda a intensidade que ela deve ser colocada em função das pessoas que estão procurando ela. A imersão do off-game não é uma imersão de 2 dias, não é uma imersão de 12 horas, não é uma imersão de uma semana, não. A imersão é um período de tempo em que nós, eu, a Jan, dedicamos a nossa vida exclusivamente a ela e ao desenvolvimento das pessoas que estão ali dentro com a gente. A imersão ela é pensada e feita para ser de duração maior, intensidade extrema e muito contato com o mundo do trading esportivo. Então, não vai ser uma coisa de, são 2 dias. Não vai ser uma coisa do, amanhã tem um joguinho às 4. Não vai ser uma coisa do, é só às 8 da noite. Não. Isso é uma coisa séria, é uma coisa que agora eu não sei de cabeça, mas é uma coisa que vai durar entre 74 e 76 dias, então a gente não está falando de uma semana, a gente não está falando de 2 horas, a gente não está falando daquele joguinho bonitinho das 4 da tarde, a gente não está falando daquele bate-papinho de 2 horas, não. A gente está falando de um período de tempo que é por volta de 70, 75 dias, extremamente intenso, com atividades que foram pensadas para cobrir vários fuso horários. Então, você vai ter fuso horários que cobrem a Europa, que cobrem o continente asiático, que cubram os Estados Unidos. Então, você tem atividades durante todos os dias, 70 a 75 dias, sem parar durante todo o dia, durante várias e várias horas. Então, a gente deve ficar, em média, com o pessoal da imersão entre 8 e 14 até 16 horas por dia em períodos de Jogos Olímpicos. Então, é um negócio extremamente intenso, extremamente focado em trading, onde você vai ter espaço para reuniões, espaço para análise de mercados, espaço para análise de competição, espaço para acompanhamento de desenvolvimento de competições, espaço para o desenvolvimento das pessoas de maneira pessoal que vão estar com a gente durante esse período, além de um acompanhamento intenso e extenso de muitas e muitas modalidades diferentes em diferentes mercados, com diferentes tipos de liquidez, com diferentes tipos de movimentação, diferentes tipos de objetivo dos operadores dentro de cada um desses mercados, com a possibilidade de fazer a comparação de modalidades e mercados que estejam sendo ali realizados de maneira simultânea, e isso acontece manhã, tarde e noite, praticamente todos os 70 e alguma coisa dias que a gente vai estar junto. Então, esse período de imersão é um período que futebol, tênis, cricket, voleibol
e os Jogos Olímpicos, que incluem todas as outras modalidades, vão ser vividos, falados, preparados, comentados e analisados profundamente durante muitas e muitas horas ao dia. Então, é um período muito especial, é um período de férias, abre aspas aqui, férias europeias, a gente tem o verão europeu, o verão americano, então você tem as principais ligas de futebol do mundo, elas não estão em andamento nesse período, você tem duas grandes competições de futebol, uma no continente americano, uma no continente europeu. Depois, falando ainda de futebol, você tem os torneios de futebol olímpicos, masculino e feminino, e tudo que envolve os Jogos Olímpicos, além de dois grandes lãs de tênis, que é o melhor que existe de tênis dentro da temporada que o tênis promove, as finais das ligas de vôlei masculina e feminina, das ligas das nações, e você tem a Copa do Mundo de cricket dentro desse período. Então a gente vai ter horas e horas e horas e horas de extrema intensidade de trabalho, de extrema intensidade de mercado. Não é um negocinho de horinha, não é um negocinho de diazinho, não é um negocinho de semaninha, não é. Ah, vou entrar então na imersão, vou ter greens. Vamos separar uma coisa da outra. Você está entrando em um ambiente de desenvolvimento. Você não está entrando num. Isso não é uma imersão de chips. Isso é uma imersão de desenvolvimento. Então, são muitos e muitos dias, com várias e várias etapas dentro dele. E aqui você não vai ter chips. Então, não venha para cá achando que, vou entrar ali, vou ter 2 meses de chips e está tudo bem. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Isso aqui é um espaço sério de desenvolvimento de pessoas sérias também. Outra coisa, isso vai custar caro. Será que isso custa tão caro? Isso tem um preço, e este preço tem que ser justo em função do quê? Em função de que eu e a Jan, por 70 ou mais dias, dedicaremos as nossas vidas à imersão e às pessoas que vão estar nela. Então, preço, quando eu ponho tudo isso que eu falei aqui em prática, me parece que preço é o menor dos problemas de uma sessão de imersão dessa daqui, que a gente realiza uma vez todos os anos e que nós vamos realizar nesse meio de ano aqui. Então, muito desenvolvimento profissional, muito desenvolvimento técnico, muitas reuniões, tanto de análise de mercado, de análise operacional, de análise de desenvolvimento pessoal, análise de competições, análise de desenvolvimento de competições, estratégias de competições, estratégias de mercado, além de todas as abordagens técnicas de operação que são usadas dentro desses diferentes mercados, dentro desses diferentes pools que a gente falou aqui. Eu acho que é isso que eu posso falar, assim, como funciona a imersão. A imersão é um grupo de dias muito longos que tem como principal foco o quê? O desenvolvimento profissional e pessoal daquelas pessoas que estão com a gente para deixar eles o mais preparado possível para começar no mês de agosto a próxima temporada que está chegando por aí. É isso já. Tem mais alguma coisinha para acrescentar? Além do fato de que trabalharemos como loucos. Não, tudo certo. Não, é isso, mas a gente já trabalha muito mesmo, então agora a gente vai ter um momento especial, né? Que são as Olimpíadas, que só acontecem de 4 em 4 anos, e dessa vez
quem fizer a imersão vai ter o prazer de participar dela também. E é isso, são muitas modalidades, né? Vôlei, futebol, cricket, enfim. Muita coisa mesmo. Tênis, com direito a Grand Slam, as melhores competições. Mas você já disse tudo, perfeito. Vamos avançar aqui para nossa terceira pergunta. E basicamente é isso. Quem quiser saber mais alguma coisa, mais algum detalhe, é só falar com a gente por algum lugar privado que a gente vai conseguir responder. A nossa próxima pergunta aqui do Off Game Responde é: como tomar uma decisão na hora de entrar em um jogo? Back ou lay, over ou under? Como eu disse, né, um apanhado aí das perguntas, né? Porque as pessoas fazem umas perguntas espalhadas, eu vou juntando, né? A pessoa fala, como que eu faço para entrar lay? Em que momento eu entro lay? Ou em que momento é um bom momento para eu dar back? Ou então eu tô num jogo, eu não sei se eu faço um over, ou se eu pego um back, se eu pego, ou se eu acho que vai ter pouco gol, se eu vou no under, mas eu vou no under e sai o gol, enfim, é mais ou menos como que eu tomo essa decisão. Uma pergunta um tanto quanto complexa, me parece, mas... E aí, Sex? Essa que tá aqui, né? Como tomar uma decisão na hora de entrar em um jogo, né? Back ou lay, over ou under. É exatamente isso, é um apanhado, porque assim, a gente Eu recebe essas talvez, perguntas espalhadas, né? talvez, isso, talvez eu frustre um pouco a pergunta, mas a pergunta já tem um erro. Me desculpa, tá? O erro da pergunta está na própria pergunta. Dentro, vamos imaginar que eu estou em um evento qualquer. Dentro do evento, eu não tomo decisão. Dentro do evento, eu executo alguma coisa. A tomada de decisão, ela é sempre feita antes do evento. Durante o evento, você executa o que você decidiu. Então, se eu tenho um evento, antes do evento começar, antes, eu defino quais são os cenários que esse evento pode ter. Cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4, cenário 5. Uma vez definidos os cenários dos eventos, eu desenho tomadas de decisão para cada um deles. E dentro do evento, eu não tomo decisão, eu só executo o que eu já preparei em pré-live para o evento. Então, não tem tomada de decisão, parece que é uma coisa muito complexa. Em um momento de grande estresse, fulano tomou a decisão certa ou errada. Não. O que é o pré-live? Né? O que é o estudo anterior ao jogo? Nada mais é do que você analisar os cenários possíveis para dentro daquilo que você determina como plano e estratégia dentro do evento, e quando você, dentro do evento, reconhece alguma daquelas situações acontecendo, e elas acontecendo dentro dos cenários 1, 2, 3, 4, 5 ou quantos forem, você executa aquilo que foi planejado de maneira estratégica antes de acontecer. Um exemplo muito simples é, se eu for a um jogo de futebol e a minha estratégia, o meu plano para o jogo de futebol é fazer um back a um time favorito. Então, antes do jogo começar, é a minha obrigação fazer o quê? Delinear os cenários 1, 2, 3, 4, 5 em que este back é possível. E uma vez que eu reconheci esses cenários dentro do evento, eu executo o back. Então, não estou tomando a decisão eu só estou executando uma coisa que eu já deixei pronta antes do jogo começar. Então, nunca entre num evento
vou entrar em um evento. Nunca entre em um evento cego, como a gente diz. Nunca vá para um back. Aqui eu estou exemplificando, mas pode ser qualquer entrada. Nunca vá para um back favorito cego. O back favorito não pode ser uma surpresa para você. Ele tem que ter se encaixado em um dos cenários que você anteriormente ao jogo fez e ali você só executa. Isso vai te dar muitas vantagens em relação ao mercado, mas muitas mesmo. Então, prepare-se antes dos eventos, crie os cenários, reconheça dentro dos cenários que você criou o seu plano, a sua estratégia e execute. E na hora de executar, use a melhor abordagem possível e a melhor técnica de operação para que aquela abordagem, aí sim, lhe renda o maior dinheiro possível. É isso. Maravilha. Não, e essa resposta acaba conectando com a primeira até, né? De qual site. Porque a partir do momento que você planeja um jogo, vamos ver qual o próximo jogo importante que temos aí. Final da Champions, né? Sei lá, tô chutando aqui. Um grande É um bom exemplo. que todo mundo vai fazer, né? Final da Champions. Não adianta você só chegar faltando 5 minutos antes do jogo, dar uma olhada no que aconteceu no jogo anterior, achar que quem vai ganhar é fulano, abrir um site e falar, nossa, realmente, o Real Madrid ganhou 1 milhão de jogos, provavelmente ele vai ganhar, provavelmente eu vou dar back ao Real Madrid. E é isso, aí você olha o site vai confirmar com certeza, porque realmente o Real Madrid teve mais competições do que o Borussia, então vai ser isso que você vai ver, você vai só ter uma confirmação que você já quer olhar. Que é totalmente diferente de você preparar a sua estratégia para aquele jogo, seja o próprio back que você vai dar, ou seja, qualquer outra coisa que você vai fazer, over, under, você tem que traçar essa estratégia antes para fazer uma abordagem certa no mercado. Ah, você quer dar back no Real Madrid, mas ele não te oferece um claro padrão de back, por que você vai entrar naquele momento? Ou então, se você entrar naquele momento, anota a odd de tempo que você entrou, porque se não der bom e você por algum motivo tiver que fechar a sua operação, você vai saber por que você teve que fechar a operação, em que momento você entrou e quanto você perdeu naquele momento. Então, basicamente, essa resposta linka, né, a nossa primeira pergunta. Mas é isso, deixa eu ver aqui se a gente tem mais uma. Temos sim. Dentre todos os métodos famosos. Ah, sim, porque essa você também recebe, essa daí você recebe muito mais do que eu. Todo mundo perguntou isso pra você. Se o vovô é lucrativo, se fazer lei afiar a equipe é lucrativo, se fazer lei no CS é bom, é uma boa abordagem, enfim, todos esses métodos chegam na mesa do CX perguntando se vale a pena, não vale a pena, se já foi testado, se não foi testado, se isso realmente dá certo no longo prazo, no curto prazo, enfim, a pergunta é essa, fica à vontade. Recebo sim, várias vezes isso. A resposta disso é tão simples, é tão simples. Dentre todos os métodos famosos, e aí tem vários listados, né? Qual é o mais lucrativo? A resposta é muito simples. Todos eles. Simples. Porque a gente está falando aqui de estratégias. Estratégias. Tá? Agora, se você quiser saber qual é o método mais lucrativo, qual é aquele que diferencia, como as pessoas se apegam nisso, né? As pessoas se apegam nisso como se não houvesse amanhã, né? Ai, é um vovô. Ai, é um Becker favorito no primeiro tempo. Ai, é um Leia não sei o quê. Ai, é um over de não sei aonde. Ai, é um under de não sei o quê. Como as pessoas se apegam a isso, né?
como se um fosse melhor que o outro, como se um pagasse mais que o outro, como se um fosse a grande solução em detrimento do outro. Horas, se fosse tudo tão simples assim, né? Sei lá, qual que é a solução do mundo? Fazer um back ao favorito. Ah, só uma coisa mecânica, gente. Só uma coisa mecânica. Totalmente mecânica. Me parece que esse não é o problema. Né? Quantos de vocês que estão me ouvindo aqui já quebraram bancas, perderam dinheiro, não foram lucrativos e já tentaram todos eles? Já tentaram lá o querido vovô, já tentaram leia tudo, já tentaram leia tudo que existe no mercado. Já fizeram back a todos os favoritos do planeta. Quantos? Já fizeram todos os tipos de over que o mundo conseguiu inventar. Já fizeram todos os tipos de. Todos os unders, todos. Já abriram todas as ladders de under, fizeram unders em todas elas. Quantos de vocês que estão aqui escutando já fizeram isso? Todos. Todo mundo já testou de tudo. Não é aí que está a diferença do amiguinho que ganha e do amiguinho que perde. Não é no mecânico. Não é no faça isso quando isso aconteça. Por quê? Porque nós não somos softwares. Outras coisas envolvem uma entrada e saída do mercado. Outras coisas envolvem a execução ou não de alguma coisa. Então, qual dessas estratégias é a mais lucrativa? Todas elas são. Todas. Todas. Qualquer uma que aparecer é. Todas. Porque o que vai diferenciar o amiguinho que ganha do amiguinho que não ganha é um único método ou uma derivação desse método que é o desenvolvimento pessoal. Quanto você é desenvolvido pessoalmente? Qual é o seu nível de educação financeira? Qual é o seu nível de disciplina? Qual é o seu nível de ansiedade? Qual é o seu nível de ganância? Até que ponto você consegue identificar em você mesmo, como todos nós temos, o seu nível de arrogância? Esses 5 pilares aqui, eles estão ligados a uma metodologia que chama-se desenvolvimento pessoal. Ah, o Beck é o favorito, é lucrativo? É. Dá para ganhar dinheiro com ele? Dá. Dá para ganhar dinheiro fazendo leia, sei lá o que, leia a cor do calção do time visitante? Dá. A questão não é o que você vai mecanicamente executar. A questão é como o resultado das decisões que você toma, das estratégias que você usa, influenciam ou não você para operações futuras. Provavelmente, você pode até falar mal de várias coisas. Você pode falar mal de laser, sei lá o quê, decks a não sei o quê. Aí você pode tecnicamente discutir sobre decks e leis, mas
Para você que experimentou a frustração de perder, de quebrar uma banca, você sabe que não é a execução mecânica que te levou ao insucesso. Você sabe disso. Você sabe que o que te levou ao insucesso foi o quê? Foi a sua fraqueza pessoal. Foi aquela hora que você ficou ansioso e executou uma operação antes do tempo que ela deveria ser executada. Foi aquele momento que a falta de educação financeira fez você fugir da sua gestão, não foi? Foi aquela hora que você não teve a disciplina de fechar uma posição. Ou foi aquele momento que você deixou a sua operação correr um pouco mais porque você queria arredondar um lucro de 28,98 para 29. Isso é ganância. Ou então foi aquele momento que você se abraçou como nunca a uma equipe ou um esportista porque você desmereceu o adversário sem ter conteúdo técnico para afirmar e sustentar o que você estava fazendo. Isso é arrogância. Qual dessas estratégias é melhor? Paga mais? Na mão de uma pessoa desenvolvida pessoalmente? Todas elas. Na mão de uma pessoa com fraquezas pessoais? Nenhuma delas. Então, qual é o método mais lucrativo? Um método de desenvolvimento pessoal. Porque todos somos capazes de mecanicamente executar qualquer função dentro de um evento. Mas pouquíssimos, e aqui, pouquíssimos mesmo de nós somos capazes de executar essas tarefas em alta performance pessoal. Então, qual que é o melhor método? O melhor método é o método de desenvolvimento pessoal. Então, se afasta um pouco do mecânico, se afasta um pouco do mecânico, porque para o mecânico você precisa conhecer e depois dominar para executar. Conhecer, dominar e executar são ações simples. O que faz dessa ação simples vencedora é o quanto você é bom na parte complexa do negócio, que é onde você domina o seu desenvolvimento pessoal, a sua educação financeira, a sua ansiedade, a sua ganância, a sua indisciplina e a sua arrogância. Então, o método mais lucrativo, sem dúvida nenhuma, é o desenvolvimento pessoal. Mas a Jan pode completar com o que ela quiser. Não, perfeito, é exatamente isso. Todos esses métodos funcionam na mão de quem sabe aplicar. Não, não adianta vir no completo mecânico, abrir um jogo aleatório, do qual você sabe que, por exemplo, vou pegar um time aqui que eu gosto dos exemplos, né? Estrela Vermelha. Todo mundo sabe que Estrela Vermelha é um time que destrói dentro do campeonato dele. Mas não significa que vários adversários ali não são capazes de fazer gols no Estrela Vermelha ou até mesmo vencer o Estrela Vermelha em determinado momento do campeonato, em determinado jogo, em determinado confronto, em determinada situação. Então, se você aplicar mecanicamente isso, você vai também participar dessas derrotas.
Agora, quando você tem um conhecimento profundo, sabe analisar live, pré-live, em vários outros detalhes das equipes, provavelmente na sua mão o Estrela Vermelha tem grandes chances de ser 100% green numa temporada e você escapar dos momentos em que o Estrela não vencer um jogo ou não empatar um jogo, sim perder um jogo. Então é basicamente isso. Todos esses métodos funcionam desde que você saiba aplicar ele à beira da perfeição ou à perfeição. Se for de uma forma mecânica, não vai conseguir extrair deles o que todo mundo está procurando, né? Um lucro consistente de longo prazo. Mas basicamente é isso que eu tenho para acrescentar. Já respondemos as 4 perguntas que foram selecionadas para hoje. Se alguém tiver mais alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta ou algum complemento, pode deixar no comentário, pode enviar em privado, a gente demora, mas um dia a gente responde, nem que seja em formato de vídeo. E se alguém tiver interesse em participar da nossa imersão, é só entrar em contato. Da minha parte é isso. Até a próxima. É isso, meus queridíssimos. A gente espera que essas 4 perguntinhas que a gente separou aqui, de alguma maneira, ajude vocês, agregue coisas boas a vocês. É igual a já falou, a imersão do off-game entra em curso já no final do mês de maio, mas a gente está com vocês aí em maio, junho, julho e um pouquinho do mês de agosto também. Quem tiver interesse, nos procure, nos mande mensagem pelas redes sociais da gente e assista, veja o nosso vídeo de apresentação também da imersão do off-game. Para as outras perguntas, a gente espera que tenha ajudado, que tenha agregado coisas boas e que todo mundo tire o melhor proveito do mundo das respostas que a gente deu aqui. Um super abraço para todo mundo, ótimos greens, ótimas férias de ligas europeias e a gente se vê por aqui em breve numa próxima oportunidade. Um grande abraço.